Muito bem, pessoal. Meu nome é Herbert, como você já sabe, nosso amigo, parceiro e diretor do Grupo Speed, Luciano. Estamos aqui agora para falar para você sobre o módulo 1 do curso Assistente Administrativo. Você vai aprender muita coisa, né, João? Com certeza, pessoal. Esse módulo 1 trará para vocês toda uma visão do que é o curso, como vocês estarão incorporando essas rotinas administrativas, conceitos de empresa, enfim, conteúdo denso que vai ajudar bastante na qualificação de vocês, pessoal. Fiquem atentos, desenvolvam o raciocínio, executem as atividades e você com certeza vai assimilar muito conhecimento. Pois é. Começando, vamos falar logo de empresa. A empresa, você tem que saber muita coisa sobre a empresa. Nessas aulas aqui que a gente está gravando para você, é apenas uma aula superficial do que você vai aprender no módulo, onde a professora Leonice explica slide um a um com exemplos e de uma maneira bem mais aprofundada, tá bom? Mas a gente vai estar te dando aqui uma noção para que você saiba o que você vai encontrar no módulo e já vá com a mente meio que preparada para tudo que ela vai falar, não ser algo novo para você. Então a gente teve essa ideia de gravar uma chamada cabeça de módulo, né? É como se fosse uma aula resumida, que as pessoas geralmente fazem só no final, mas a gente vai fazer no início, para que você entre no módulo, que são 17 aulas, para que você entenda passo a passo do que ela vai estar explicando para você. E a gente vai estar falando de empresa. Por exemplo, existem alguns tipos de empresa, tá? Elas podem ser individual, limitada, sociedade anônima e cooperativa. Fala assim por cima, Luciano, superficialmente, o que são essas empresas, como é que elas são, qual a Speed é o que hoje? Pessoal, porque assim, quando você decide montar uma empresa, a primeira avaliação que você tem que fazer é que tipo de empresa você vai abrir. Primeiramente, é necessário você investigar a finalidade, para que você serve, se ela está enquadrada, em que regime tributário, qual é o porte. Mas você vai imaginar, poxa, eu abro sozinho? Poxa, se eu posso abrir sozinho, você pode ser um microempreendedor individual, montar uma empresa individual sua, só você. Correto. Mas de repente você pode fazer uma parceria, por exemplo, com uma representação, e a empresa diga não, para você tem que ter pelo menos mais um sócio. Aí a empresa individual já não se aplica. Você tem que buscar um outro sócio, já dividir com uma cota, você tem uma cota da empresa, ele tem outra cota, estabelece o percentual de cada um e você monta uma empresa limitada. Mas tem aqueles casos de empresas que já conseguiram ter uma estrutura grande, né, um capital aberto, e vende ações para o mercado. Então, eu posso me tornar sócio de uma empresa, investidor, o outro pode tornar investidor, e ela já ganha uma característica de uma sociedade anônima. Então, ela é uma empresa com uma estrutura muito maior. Inclusive, temos alguns clientes aqui que são SAs. Que era o caso da Petrobras também, né? A Petrobras. Ações e tal, né? Exatamente. E aí, os investidores esperam que as ações se valorizem. No caso da Petrobras, houve uma frustração, né? A empresa perdeu muito em credibilidade e aí as ações despencaram no mercado. Mas tudo significa prejuízo para um, oportunidade para outro, né? Mercado é isso, é dinâmico, é muito dinâmico. Agora, existem aquelas ações que são feitas, por exemplo, entre pessoas que se reúnem, por exemplo, os taxistas podem montar uma cooperativa e dizer, poxa, vamos aqui montar uma instituição nossa, onde cada um entra com cotas partes de um capital, ele aporta, e eles vão dividir o resultado em cima de um modelo de negócio diferenciado, onde eles vão estar ali opinando, vão estar votando, montando todo o estatuto de regulamentação, mas tudo isso, pessoal, tem que estar muito em acordo com a legislação. Por isso, tem que buscar sempre uma assessoria de algum escritório de contabilidade, um contador credenciado, para que te dê realmente esse know-how. O nosso objetivo no curso é dar para você uma formação geral, para que você tenha o discernimento de poder, pelo menos, ter uma orientação inicial. Pois é. E quando a gente fala de empresas, elas podem ser privada, pública, ela pode ser também de empresa mista e também de autogestão. Por exemplo, dá um exemplo aí, você entende muito mais do que eu por ser empresário há tantos anos, né? Por exemplo, a Speed, né? A Speed é uma empresa que ela é privada, então é uma empresa que ela tem investimento de pessoas físicas que se reuniram com o propósito de transformar um negócio, criar um negócio. E assim cada um aportou o seu capital, esse capital foi todo consolidado em um contrato, onde consta o capital social de cada um, a participação de cada um, consequentemente a possibilidade de resultados é diferenciada. E aí se estabelece quem é que gerencia a empresa, quem tem retirada pro labore, quem não tem, quem é só investidor. Então, os critérios são todos estabelecidos nesse contrato. E esse contrato é registrado na junta comercial para que ele tenha valor legal jurídico. Correto. E a empresa entra em atividade. O nosso contrato teve o registro oficial na JUSEG, na Junta Comercial do Estado da Bahia, em 1992. Entretanto, já houve várias alterações contratuais, ou seja, de lá para cá tem entrada de sócio, saída de sócio. Então, essa dinâmica regulamenta toda a história da empresa privada. Nas empresas públicas, de economia mista e de autogestão, elas seguem uma linha parecida, só que em cada uma delas tem um modelo diferente.
Por exemplo, em autogestão, os próprios trabalhadores criam a empresa e têm o capital próprio deles, né? E assim eles vão oferir também os resultados do resultado do exercício de cada empresa. Isso. E é interessante se você pensar no seguinte, quando você fala assim, a empresa é uma coisa complicada. Não é. Quando você nasce, você só passa a ser alguém, na verdade, quando você tem uma certidão de nascimento. Correto? Perfeitamente. A empresa, para nascer, precisa ter um chamado contrato. Né? Contrato não importa ser individual, ser limitado, mas tudo tem um contrato. Quando é individual, é um formulário, na verdade, é uma coisa mais simples. Você só pode comercializar alguma coisa na sua vida pessoal, como pessoa física, né? Quando você faz um CPF. Quando você vai na Receita Federal e cria um CPF. A empresa, ela vai fazer o quê? Um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, porque CPF é Cadastro Nacional de Pessoa Física. E aí o seguinte, só que quando você também precisa fazer alguns outros documentos, como identidade, cartão de crédito, coisa parecida, a empresa faz o quê? Inscrição estadual, inscrição municipal, ela também abre créditos em banco. Então, a pessoa jurídica, na verdade, é como se fosse uma cópia de pessoa física, só que numa abrangência para comercializar produtos, serviços, né, mercadorias e assim representar uma ou mais pessoas, no caso das empresas que tem mais de um dono, né? Perfeitamente, Herbert. E detalhe, muito importante que cada pessoa, dentro da sua decisão de abrir uma empresa, de montar um negócio, de estruturar um negócio, ela perceba muito a legislação vigente, para que ela possa estar fazendo a sua empresa, montando o seu negócio dentro dos critérios legais vigentes na época. O que é complicado, né? Detalhes que você, às vezes, pode não ter a compreensão perfeita e incorrer em algum erro. Então, é necessário buscar sempre uma assessoria contábil, jurídica, para que você esteja dentro dos padrões legais exigidos. E um proprietário de empresa que abre uma empresa e não tem conhecimento nenhum disso, por exemplo, e procura uma orientação jurídica de um advogado ou contabilista, né, de um contador e tal, o que vai acontecer? Ele vai ficar perdido em muitas ações pequenas de gerenciamento da empresa. E é por isso que ele precisa, às vezes, não ter a formação, mas ele precisa contratar um assistente administrativo. Um profissional que o auxilie. Porque, pessoal, muitas vezes você não pode ter, você não precisa ter todas as informações. Mas é necessário que você tenha um discernimento, até para discutir. Você contrata um contabilista, ele vem para a tua empresa te assessorar. Mas se você não tem dúvida, fica difícil até a interação. Quando você tem um conhecimento, ou tem um profissional na sua empresa que tem um conhecimento, ele passa a ter uma interação com esse profissional, potencializando um resultado ainda melhor. E é nessa grande lacuna que o mercado tem que o profissional entra, o assistente administrativo. Ele vai estar exatamente como essa pessoa, com conhecimento amplo na área administrativa, que vai poder gerir o negócio, auxiliar os dirigentes, os gerentes, numa perspectiva sempre de melhores resultados para a empresa e, obviamente, para a sua vida, para a sua carreira. Pois é, então, você, quanto mais conhecimento tiver, vai ser melhor para você, para o seu crescimento. E, principalmente, você vai ser um funcionário valorizado. É por isso que é importante você aprender módulo e aula uma a uma, passo a passo. Quando a gente fala também de empresa, a gente tem que saber quais são as atividades que ela pode exercer, que pode ser indústria, atacadista, varejista e prestador de serviço. Fala um pouquinho da Speed, no que ela se enquadra ali. Nós somos prestadores de serviço. A Speed Educação e Tecnologia, a sua unidade de treinamentos, ela faz capacitação profissional. Esse é o foco dela. Então, isso é uma atividade de prestação de serviços que nós temos inscrição municipal, nós temos o CNPJ, que é obrigatório, né? E no nosso contrato social estabelece as atividades que nós podemos desenvolver. A principal atividade é educação. Nós temos uma outra empresa, que é a Speed Informática, que ela atua na divisão de tecnologia da informação, dando suporte, assessoria na área de redes corporativas, computadores. Então, há também uma atuação na prestação de serviço. Mas nós temos vários clientes que são comércio, tanto atacadista como varejista. Temos indústrias também. Temos outras empresas da área de prestação de serviços, como escritórios de contabilidade, construtoras. Então, cada uma dessas empresas, ela tem um perfil diferente. Justamente. E nós teremos que sempre estar atentos para observar essas instituições. O perfil de cada uma delas. O que é que ela faz? Que muitas delas também são mistas em termos de atividade. Ela pode ter um perfil comércio e serviço. Por exemplo, é muito comum você chegar em empresas que trabalham com comercialização de autopeças, ela tem peças e serviços automotivos, né? E isso gera para o empresário, sempre na hora de abrir a sua empresa, uma decisão em cima do que é melhor para ele. Por isso, volto a dizer, o assistente administrativo tem um papel muito importante nessa assessoria, pessoal. Muito importante. E uma outra coisa, quando a gente vai falar de atacadista, varejista, de repente você é novo no mercado, está entrando agora,
Atacado é atacadista, ou quem vende atacado ou trabalha em atacado, são todas aquelas pessoas que compram em quantidade e revendem em quantidade para alguém que compra e vai vender no varejo, de uma a uma, não é isso? E a varejista já é aquele que compra no fornecedor e vai vender de cliente em cliente, de um em um, dois em dois. Essa é a noção básica, né, do atacadista para varejista, né? Só que hoje os atacadistas estão também chegando ao varejo, porque eles começaram a montar os autosserviços, né? Aqui na nossa cidade, inclusive, tem muitos autosserviços no Brasil todo. Por quê? Porque eles começaram a perceber essa oportunidade de mercado. Claro, ele ganha 10 clientes. Ele tem o cliente que compra em quantidade, mas ele também tem aquele cliente que compra unidade. E ele vende tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então ele já cria lá dentro a flexibilidade de vender para um público maior. Justamente. E isso é também uma alternativa que a empresa pode buscar. Com o mesmo custo de estrutura. Exatamente. Mesmo o galpão que venderia só em atacado, ele vende no varejo, ele tem uma outra rentabilidade. Ele potencializa, otimiza, na verdade, o espaço existente. Verdade. Então vejam, todas essas possibilidades você pode estar dentro da sua empresa, questionando, avaliando e levando para a diretoria, para a gerência, essas possibilidades, pessoal. Justamente. E o que é que você também tem que pensar? As empresas que trabalham com indústria, né, são empresas que produzem qualquer coisa ou transformam produtos, né? Você pode comprar, por exemplo, às vezes, como eu posso dizer, Luciano, às vezes ela é diagnosticada, ela é referenciada como atacadista. Ela compra, por exemplo, uma carreta de feijão e ela ensaca o feijão, bota a marca dela e vende de quilos 1 a 1. E ela pode vender no varejo e no atacado. É considerado uma indústria? Ela tem um processo de fracionamento, né? Ela trabalha em cima de uma atividade que é comercial, não é isso? Sim. Mas ela transforma parcialmente, ou seja, você pode comprar, por exemplo, peças de um veículo, por exemplo, e montá-la dentro de um outro local, por exemplo, no Brasil. Você pode importar as peças de outros países e montá-la. Nessa montagem, você constrói um automóvel. Então, você deixou de ter uma porta e passou a ter um veículo. Você deixou de ter um motor e passou a ter um veículo. Então, você mudou o produto. Mas aqueles itens integraram a construção do outro item. Então, isso é um processo. Num invase, por exemplo, de produtos como refrigerante, etc., você pode tanto produzir a solução, como você pode pegar a solução pronta e só acondicioná-la em embalagens e comercializar. Então, é exatamente isso que a Herbert acabou de falar. Você pode comprar um produto em atacado, em grande quantidade, fracionar esse produto em embalagens menores e você comercializar. Daí você fez o quê? Você fracionou aquela unidade que você tinha anteriormente. Pois é. Tá vendo? Então, assim, o que a gente quer é abrir a sua mente para que você veja que trabalhar como assistente administrativo, gerenciando uma empresa ou ajudando alguém a gerenciar, não é uma coisa tão difícil assim. Nada, com certeza, é algo acessível e você, como profissional, estando apto a isso, você vai perceber o quanto você pode contribuir para o crescimento da sua empresa, do seu projeto de vida e da instituição que você trabalha. Pois é. E dentro de finalidade, quando a gente fala de finalidade das empresas, ela pode ser extrativista, ela pode ser empresas agropecuárias, empresas industriais, pode ser também empresas comerciais e prestadores de serviço, que a gente deu o maior exemplo aqui. Essas são as finalidades das empresas, mas você vai ver detalhadamente nos slides que a professora Eunice vai estar explicando isso para você. Mas a gente já colocou aqui de uma forma bem abrangente para que você tenha esse entendimento básico, ok? Uma outra coisa, quais são os recursos necessários para que as empresas venham exercer suas atividades? Esses recursos podem ser materiais, financeiros, humanos, podem ser de mercadorias e também administrativos, correto? Perfeitamente, pessoal. E é bom você ficar atento para esses recursos, porque os recursos eles podem ser abrangentes, eles podem ser abundantes, mas muitas vezes os recursos eles são escassos. E você tem que otimizar esses recursos dentro da sua organização. Isso é muito importante. Às vezes você precisa ter 10 colaboradores, mas você tem só 5. Então os recursos humanos eles passam a ser algo que tem que ser avaliados, treinados, potencializados, para que você consiga produzir mais com um recurso menor. Sim. Às vezes você tem a necessidade de um recurso financeiro maior, Isso. mas você não tem tanto recurso financeiro. Então você tem que buscar alternativas para você potencializar resultados com menos investimento. Uma das áreas que geralmente as empresas reclamam muito, essa parte de capital de giro, né? O capital de giro, às vezes, a empresa tem o dinheiro, mas o dinheiro está na mão de terceiros. Ele está circulante, é um ativo circulante. Então aquele dinheiro existe, mas ele está na mão dos clientes. Ele vai retornar em um dado momento. Ou então no estoque. Ou no estoque, lá imobilizado, né? Que não vende. Ele vai passar a vender. Então, às vezes, você comprou demais, você imobilizou demais. Então, você teria que ter uma compra mais fracionada, de acordo com o
o seu giro de mercadoria. Então, isso, pessoal, tem que ser observado, porque os recursos eles são limitados, eles são escassos, e nós precisamos ter resultados máximos desses recursos. Justamente. Já na aula 2, tá, que a gente vai estar ensinando para você agora, ela vai envolver justamente os sistemas gerenciais. Esses sistemas gerenciais falam da parte de gestão de administração, de funções administrativas, principalmente da parte de planejamento, organização, direção, execução, né, como é que você executa isso e como é que você controla a execução disso aí. Por exemplo, quando você vai planejar, Luciano, você trabalha numa empresa e você tem que planejar tudo que você vai fazer na empresa, correto? Perfeitamente. Em todas as áreas, né? Exatamente. Nós temos que analisar as áreas e procurar delegar aos gerentes, supervisores, né, dentro daquele planejamento macro, as áreas especificamente voltadas para cada fim. Então, você vai planejar, por exemplo, no nosso caso aqui, os cursos que serão ministrados, como essas aulas estarão sendo implementadas, em quanto tempo, quem são os responsáveis por cada ação. Dentro desse processo, nós procuramos ver qual o investimento necessário para que esse projeto aconteça, infraestrutura que será necessária, equipamentos, sistemas, pessoas, ambiente físico, tudo isso tem que ser planejado para que você não frustre de repente um projeto muito promissor por falta de recursos. Então é necessário você imaginar quem, quando, onde, em que local, para que você potencialize os resultados. Isso nada mais é do que planejamento. É necessário você dedicar um tempo de planejamento para que você potencialize os resultados. Justamente. E depois que você planeja, aí vem o quê? A organização, que é você tentar colocar em prática antes da execução. Porque assim, você planeja, organiza para depois executar e depois controlar para saber se vai, se está fazendo, se não está, o que precisa melhorar, mudar e tal. Então, aí você planejou. Tudo isso quem faz? Geralmente o administrador da empresa, junto com as pessoas que vão encabeçar a determinado projeto de execução. Né? Por exemplo, planejamento. Como é que vai ser o atendimento da recepção do Grupo Speed na parte de curso? O atendimento vai ser assim. Como é que vai ser na parte do setor lá de prestação de serviço? É assim. Como é que é o suporte? Você está planejando para depois desse planejamento você fazer o quê? Fazer o quê? Organizar. Organizar como é que vai ser isso, né? Exatamente. Aí já é o segundo passo, organizar. Exatamente. Aí você vai organizar, delegando as tarefas, organizando todo o fluxo, né? Definindo com as pessoas as atribuições, para que você também minimize erros. E erro significa retrabalho, significa tempo e recurso desperdiçado. Então você tem que trabalhar exatamente com esses controles integrados, sempre dedicando um tempo previamente para que você planeje, organize e na execução você minimizar os erros. Obviamente que quando você executar, possa ser que necessite alguma correção, algum ajuste, isso é sempre previsível. Entretanto, quanto menores forem esses ajustes, melhores serão os resultados. Então, olha só, a gente falou de planejamento e agora falou de organização. Tem gente que já vai para o terceiro passo, que é execução, sem organizar e sem planejar. Isso. E aí vem o erro, né? Perfeito. Como é que você executa uma coisa que você nem planejou e nem organizou? Como é que você também organiza uma coisa e executa se você não planejou primeiro? Ou então você planeja e vai direto para a execução sem organizar tudo isso que o Luciano acabou de falar, que é justamente as pessoas, como vai ser feito e tal. Então, primeiro planejar, depois organizar. Aí depois vem agora a execução. Perfeito. Fala um pouquinho da execução, como é que é essa execução? Na execução, pessoal, exatamente, você tem que estar atento para o cumprimento de prazos, para os resultados esperados, e se a equipe está realmente integrada na ação, avaliando cada fase, cada processo, para que você veja se o tempo aportado, o recurso investido está em acordo com os resultados esperados. Se estiver em acordo, você vai estar fazendo os ajustes, mas monitorando. Se não, você vai ter que voltar de novo, reorganizar, replanejar, reorganizar e executar. Então, é um processo de constante aprimoramento. E essas fases elas vão se repetindo, mas sempre buscando estar com um olhar crítico para que você otimize e melhore sempre. Então, melhoria constante é o desafio, pessoal. É a busca de toda empresa, de todo profissional. É estar atento a sempre aperfeiçoar e melhorar os seus resultados. E aí é justamente o controle, né? Porque toda execução, aí o Luciano já emendou no controle. Por quê? Porque quando você executa uma coisa e você não faz o checklist, você não controla ela, não busca relatórios, não busca resultados, e se esses resultados foram alcançados ou não, precisa de ajuste, aí você tem uma execução, às vezes, perpétua e errada. Um exemplo muito simples e prático de como uma execução sem acompanhamento, sem um controle, pode dar errado. Vamos supor, você contrata um operador de telemarketing ou não. Vamos supor, você contrata 10 operadores de telemarketing. Aí o Luciano fala assim, olha, vocês vão ligar
para todos os ex-alunos da turma de curso de informática empresarial e vai oferecer um curso de Excel avançado. Aí ele pega lá 100 alunos, divide 10 cadastros para cada um então vai ligar para 10, né? Porque quando ligar para todos vai dar 100, e começa a ligar e oferecendo um curso de Excel avançado. Aqui está o script, é isso que você vai falar, isso que você vai oferecer. E eles começam a ligar. E ele liga para os 100, e quando ele liga para oferecer esse curso de Excel avançado, por exemplo, vai começar agora em dezembro. Você não tem ideia, não, bora fazer um curso de verão, bora botar para dezembro. Mas toda vez que vai ligar, no caso você tem 10 operadores de telemarketing, e cada um vai ligar para 10, para 100 pessoas, aí a pessoa liga para o primeiro e fala assim, não, dezembro não dá para eu viajar. Aí liga para o segundo, não, dezembro não dá para eu viajar. Aí liga para o terceiro, dezembro não dá. Aí eles acabam ligando para os 10 e tendo uma média de mesma resposta. No dezembro não, eu só quero se for para março. E aí os 10 operadores de telemarketing estão lá isolados, cada um fazendo a sua função, sem comentar nada com o outro. Aí os 10 ligaram para os 100 alunos e todo mundo disse assim, não, só quero se for para fevereiro. Poxa, aí chegam os 10 para você e falam assim, olha, nós ligamos aqui para os 100 já, agora de tarde, rapidinho, conseguimos falar com todo mundo quer o curso, mas só quer para março. Aí você para assim e pensa assim, poxa, e por que na primeira, na segunda, na terceira ligação já parou, perguntou para o colega, e aí como é que tá ali? Não, todo mundo só quer... Então, peraí, não vamos ligar mais para o restante não. Vamos falar para o Luciano qual é o feedback que eles estão dando, que eles não querem para dezembro, eles querem para março. Aí pararia, Luciano, todo mundo aqui está querendo só para março. Aí, então vamos fazer uma turma para março. Então você só ligaria para o restante já oferecendo uma solução para o que a maioria já estava querendo. Porque o problema é ligar para os 100, gastar o cartucho, telefone, ligação interurbana, ocupou 10 turnos, ou ocupou o turno de 10 pessoas no mesmo dia, aquilo ali custou um salário, querendo ou não, Perfeito. né? E tanta estrutura, e outra, você abusou 100 clientes, dando uma data para ele que de repente não era o que ele queria. Aí agora, vamos lá, liga para todo mundo de novo para oferecer agora para março? E aí se você não estivesse na cidade, estivesse viajando, incomunicável, só acessível daqui a 2 dias, aí eu ficar 3 dias operadores de telemarketing parado? Então, isso é falta de controle na execução do serviço. E eu vejo esse erro na área de vendas muito mesmo. É necessário criticar, pessoal. A crítica ela é necessária e indispensável. Cada pessoa ela deve trazer consigo um potencial crítico, analítico, para que ela possa ver, analisar e contribuir com o processo. O que Herbert citou aí, esse exemplo, nada mais é do que uma contribuição. Você se apropria da informação e busca uma solução. Esse perfil de profissional hoje é que nós queremos formar com esse curso. É isso aí. Você vai ser um profissional capacitado. Muito bem. Aula 3. Na aula 3, você vai aprender técnicas administrativas e organizacionais. O que você vai aprender nessa aula 3? Organograma, checklist das atividades, agenda de compromisso, agenda de telefone, sistema follow-up, controle de visitantes e controle de recados. Esses processos aqui, tá, de utilização de controles da empresa na área de rotinas administrativas e tudo, são os controles que você precisa geralmente para que a empresa funcione direito, que funcione bem, funcione pelo menos no sincronismo, né, num encaixe perfeito, como se fosse um motor, né? Uma peça fora do lugar, trabalhando errado, bagunça todo o resto. Então é isso aí, Herbert. Quando nós falamos em sincronismo, é exatamente essa questão das atividades estarem todas elas encaixadas, né? Porque cada função que você desempenha dentro de uma organização, normalmente ela trabalha uma função que alguém lhe forneceu, alguém te passou, e você vai transmiti-la para uma outra pessoa que será exatamente um cliente seu. Então, é necessário que essas ações estejam todas integradas dentro de uma rotina, de um procedimento harmonioso, onde se faça tudo com a máxima perfeição possível, no menor tempo possível e com o máximo acerto, para evitar retrabalho, evitar perda de tempo e gastos necessários. E como eu estava falando, quando a gente vai fazer ISO 9000, auditoria de ISO 9000, treinamento de ISO 9000, eles falam assim, a partir de agora a empresa não tem mais funcionário, tem função. Perfeitamente. Existem funções, a gente vai fazer os manuais das funções. Isso. E todo mundo que... Aí o que eles fazem? Eles fazem uma auditoria, ele para do lado de cada funcionário, faz o estudo daquela função, descreve tudo que aquela pessoa faz, e aí começa a fiscalizar se a pessoa está fazendo no dia a dia tudo que ela disse que faz. Aí por um motivo ou outro, vamos supor que a pessoa seja demitida. Aí o funcionário novo que chega e fala assim, olha, você vai ser recepcionista, aqui está o seu manual da função, estude, no dia seguinte você vai praticar isso, você vai executar essa função, nós vamos ver se você aprendeu, se você aprendeu realmente, você vai ser contratada em experiência. E aí você começa a ver que as pessoas começam a ser mais descartáveis, porque já existe um manual da função, quem não se adequa sai, mas a função é aquela.
Você já reparou isso? Você já viu Perfeitamente, como é o mercado, né? A tendência das empresas exatamente é isso, pessoal, é que você tenha cada vez mais uma visão de produtividade. E quanto mais organizado esteja o processo, mais produtivo você será. Porque você vai saber exatamente o que fazer, quando, como, onde, recursos que você precisa, tudo vai estar descrito dentro do seu manual, da sua função, das suas atividades. Justamente. E isso cria muito resultados para o colaborador melhores, mais seguros, e para a empresa também. E, com certeza, o processo transcorrerá de modo mais harmonioso. Isso é chamado de rotina, né? Ele cria uma rotina que não tem falha. A pessoa parou de executar aquela função, ela está fora do enquadramento do que foi delegado para ela, né? Então, se ela parou de fazer alguma coisa que um funcionário um dia foi auditado e disse que era para fazer daquela forma, ali seria a melhor forma de desenvolver aquela função, então tem que ser feita daquela forma, de 8 da manhã às 18. Não importa qual é o seu turno de trabalho, mas tem que ser executado daquela forma, né? Tudo que você vai ser feito, tudo que vai ser feito por você, tem que ser feito daquela forma que está no manual da função. Essa é a tendência das empresas que têm ISO 9000 ou mesmo que não tenham, mas contrate um consultor para colocar rotinas e manuais das funções, né, na empresa. Perfeitamente, isso é muito importante. Nós, inclusive, temos feito isso em empresas. Inclusive, estamos agora com um cliente que está sendo assistido por nós. Nós estamos exatamente finalizando esses manuais, e ele já nos deu um feedback de que alguns fornecedores dele já exigiram que ele apresentasse esse manual, sob pena, inclusive, de retirar dele alguns benefícios em função dessa parceria. Então, você vê que isso, os próprios fornecedores e as indústrias já estão começando a exigir esses manuais, esses procedimentos dos parceiros. Para saber se ele trabalha certo, né? Se ele tem alta produtividade, se ele tem alta performance, porque esses manuais, essas funções organizadas denotam que a empresa é mais organizada, consequentemente mais produtiva. Justamente. E quando a gente fala de manual da função, cada função dela você sabe que é executada num dia. E por causa disso, existe também um planejamento diário de ações, através de agenda de compromisso e tal. E é importante que, por exemplo, vamos falar de uma recepcionista. Vamos lá. A recepcionista, você sabe que é uma pessoa que atende as pessoas que chegam na empresa, né? E ela também atende algumas ligações. Já a telefonista atende todo mundo por telefone. Ela fica trancadinha numa sala, fazendo ligações, a mando de alguém, a pedido de alguém também, de algum funcionário, ou recebendo ligações. Vamos lá. Mas a pessoa que trabalha como secretária, por exemplo, ela é o elo de ligação entre o dono da empresa e os funcionários. Então o dono da empresa fala assim, olha, eu quero que você peça para o pessoal do estoque fazer isso. Ela não pode simplesmente pegar aquele recado e passar para o pessoal do estoque. Ela tem que passar, depois verificar se aquele trabalho foi feito, pegar a resposta se foi feito ou se não foi feito, ou feito pela metade, e passar para o dono da empresa, porque ele quer um feedback. Então, faz parte dela um planejamento diário de ações, como faz parte também do chefe, como faz parte da pessoa do estoque. Esse planejamento diário tem que ser muito bem executado, porque por causa de uma secretária que de repente não delega aquela função, o estoque ficou lá parado sem executar uma função que o dono pediu, mas só porque não foi planejado, esqueceu, não anotou, foi tudo para água abaixo. Necessário, Herbert, esse registro. O registro é fundamental, pessoal. Essas agendas, elas têm várias formas. Hoje, os próprios sistemas já têm as agendas, né? Existem hoje agendas que você pode pegar nas ferramentas computacionais da internet. E também existem as agendas escritas, físicas, tradicionais, que podem ser utilizadas. O importante é que você, pessoal, registre e tenha esse controle, esse acompanhamento diário, monitorando as ações, monitorando todo o processo, para que você potencialize resultados. Volto a dizer, tudo que é planejado, organizado, agendado, você maximiza resultado, reduz tempo e, com certeza, aumenta a satisfação dos seus clientes, porque os seus clientes internos e os clientes externos estarão mais satisfeitos com sua atividade, com seus compromissos cumpridos dentro do prazo previsto. Justamente. Não importa se você vai ser o assistente administrativo por completo, se você vai ser auxiliar de departamento financeiro, ou de estoque, ou de contabilidade, ou do crediário, do departamento comercial, não importa. O que importa é que toda função, tudo que você vai fazer na sua vida, você tem uma agenda. Eu costumo dizer, um amigo meu disse assim para mim também, rapaz, a pessoa que não tem agenda, ela não tem futuro. Porque ela nem sabe aonde vai chegar e nem sabe, de repente, o que vai fazer nem naquele dia, nem no dia que vem. É uma pessoa sem destino, né? Perfeitamente. Você fica ao sabor das marés, né? E aí, quando você sabe exatamente o que você vai fazer, você dimensiona melhor o tempo. Você pode flexibilizar alguma agenda de acordo com um compromisso. Então, você pode prever já de antemão um tempo para cada atividade.
E isso lhe dá mais segurança, mais controle da sua vida. Você passa a ser senhor de si mesmo. A nossa agenda, por exemplo, hoje foi uma agenda toda planejada em cima de vários processos. E aqui estamos desenvolvendo um trabalho planejado, organizado, para que nós pudéssemos estar colocando essa aula para vocês. Então, isso fruto de um planejamento e de toda uma agenda que foi construída previamente. E para você ver como existe também um planejamento que às vezes pode ser arruinado por fatores externos, só comentar o fato que aconteceu hoje. A gente se prepara, grava o horário, marca o horário que vai fazer a gravação, prepara a aula, iluminação, câmera, tudo. Na hora que a gente vai começar a gravar uma reforma, 3 casas depois da empresa do Luciano da Speed, começa a fazer reforma e o cara quebrando o piso e fazendo isso, e a zoada da marreta era tão grande que não dava nem para gravar a aula. E aí a gente comprometeu, inclusive, a acústica do ambiente. Comprometeu a acústica, foi um problema. Então a gente teve que fazer o quê? Poxa, teve que fazer um replanejamento, mas como ele já tinha a agenda dele toda organizada e a minha também, a gente buscou um replanejamento da agenda daquele dia para poder estar aqui hoje gravando essa aula para você agora. São 7 horas da noite, a aula era para ter sido gravada às 10 horas da manhã. Mas você vê que a gente, como a gente tá com uma vida mais organizada e planejada, a gente consegue remanejar algumas coisas para executar, não importa a hora, aquilo que foi planejado para o dia. Perfeitamente, pessoal. Detalhes. Sempre você deve ter um plano B. Então, esse plano B é exatamente num caso de um fator externo, de um imprevisto, de algum tipo de fator que interfira na sua agenda, você conseguir uma adequação. E é exatamente o que a Herbert acabou de ilustrar. Nós procuramos adequar e nos reagendarmos dentro de um processo que estava previamente planejado. E estamos agora aqui com muita alegria, com muita satisfação, levando para vocês esse conhecimento. Porque, olha, pessoal, você tem que ver o seguinte, muitas vezes você, para executar a sua função, você depende de outro funcionário, você depende de um fornecedor, você depende até de um cliente. Às vezes você faz um compromisso, por exemplo, com o fornecedor, olha, não se preocupe, hoje estaremos fechando aquela compra, envie os boletos para nós, que nós iremos fazer o pagamento para você mandar a mercadoria no preço de à vista e desconto. Aí o cliente que ia pagar não pagou. O banco entrou em greve, o cliente não pagou. Como é que agora você paga à vista? Aí você de repente tem que ligar para o fornecedor, negociar então a prazo, o desconto que você pediu você já não vai ter mais, mas tá entendendo? Então, mas você já mandou fazer a propaganda daquele produto que você ia comprar hoje e ia chegar depois de amanhã, e já ia para o carro de som. Então, assim, muitas coisas podem ser alteradas, não por culpa sua, mas por fatores externos. Né? Isso acontece sempre, pessoal. É necessário que você esteja sempre atento. Agora, buscando sempre soluções. Nós temos que trabalhar com a seguinte perspectiva: a solução é a meta. Soluções, claro, sólidas, soluções construídas dentro de princípios éticos, né? Princípios que você não infrinja as normas da empresa, você não transgrida acordos pré-estabelecidos, mas que sejam soluções viáveis e plausíveis para que você não decepcione, não frustre e não crie algum comprometimento para a organização. Verdade. E temos que falar também do planejamento diário, também a agenda de contato, a agenda de telefone. Olha, você não importa o setor que você vai trabalhar, mas é muito importante que você tenha uma agenda de telefone até separada da agenda de compromisso. Porque, pessoal, é muito importante você ter tudo organizado. Os telefones, não só por ordem alfabética, mas também por ordem de importância. Vamos supor que agora você vai fazer uma ligação e aí você anotou o telefone lá de um fornecedor de sistemas que você um dia pode querer. Por que não anota aquele telefone que um dia você pode querer naquela agenda de telefone? Claro, você não vai ficar usando um papelzinho e esse papelzinho grampeando na agenda, coisa parecida, não. Você tem que ter uma agenda de telefone muito bem feita, muito bem elaborada. E essa agenda de telefone tem que ser muito bem arquivada, guardada no momento que você vai para casa ou no momento que você não está no seu ambiente de trabalho, porque ela pode perder, alguém pode pegar, né? E aí acabar com sua rede de relacionamento de contato. Claro que a gente usa hoje muito e-mail, mas quantas pessoas você, de repente, bota só na agenda do celular e aí você perde o telefone, alguém rouba seu telefone, e aí agora o que você vai fazer da sua vida? Telefone de fornecedor, telefone de pessoas que você precisa para o seu meio de trabalho. Então, isso é uma falta de organização, né? Quando você não trabalha com a gente. Inclusive, nós tivemos um caso recente com um cliente nosso, que ele teve o telefone subtraído e perturbou muito a vida profissional dele, porque exatamente os principais contatos de clientes, de parceiros comerciais, de fornecedores, e estavam exclusivamente nesse ambiente. Ele não tinha nem salvo nas nuvens. Ele não tinha salvo, ele deixou só no ambiente físico, no aparelho, e realmente foi uma frustração grande. E agora, claro, os backups são uma alternativa para isso, né? É você salvar nas nuvens, é você ter um backup físico, né? Se é de um sistema de gerenciamento interno, você pode ter isso salvo em um backup, né? Físico, interno ou fora, então, de modo que você tenha controles e
e reduza riscos, né, pessoal? Isso aí é você minimizar riscos. Justamente. E já que você está falando de backup, você que vai trabalhar com sistema administrativo, você vai trabalhar em vários setores da empresa. Então, você vai pegar planilha de movimento de caixa, de fluxo de caixa, conciliação bancária, você vai estar com cadastro de fornecedor, você vai estar com pedidos de compra, notas fiscais eletrônicas no e-mail, de repente, tudo isso você tem que fazer backup. Tem que fazer backup, é necessário. E hoje, pessoal, fiquem atentos, viu? Para que você tenha sistemas gerenciais protegidos. Os sequestros de dados aí estão na moda agora. Então, o sequestro de dados. Isso aí para o cara que vai ser administrativo e não sabe o que é isso. Então, são aqueles acessos indevidos que você acaba fazendo, um e-mail que você recebe, tem lá um convite para você ver uma foto de um amigo, você vai lá e clica, né? E ali você, muitas vezes, instala alguns programinhas que acabam fazendo um monitoramento interno da sua vida e permitindo o acesso externo para que alguém vá lá e criptografe o seu banco de dados. Ou seja, alguém vai lá, coloca uma criptografia onde você não consegue acessar os dados e põe uma senha e diz a você, ó, eu só permito o acesso se você me pagar um resgate. E isso cria constrangimentos e cria pavor, temor. Para quem tem um backup atualizado, tranquilo, não há problema. Vai lá, restabelece o backup, tira aquele arquivo e volta tudo ao normal. Mas para quem não tem, pode significar um prejuízo pessoal muito grande. E muitas pessoas têm pago esses resgates. Então é necessário que você tenha um cuidado, fazer uma política de backup, utilizar um antivírus licenciado, um programa licenciado, porque você assim reduz os riscos de invasão, um controle de acesso à internet. São ferramentas que hoje estão disponíveis. Então busque uma empresa de assessoria na área de tecnologia da informação, de segurança da informação, para que você minimize esses riscos. Backup, toda informação, pessoal, sempre deve ser feito todos os dias. De preferência até mais de uma vez por dia, se o seu volume de dados é muito grande. Mas faça backup em meio físico, local, externo, nas nuvens, enfim. Como você puder fazer para que você tenha redução de risco de perda de informação. Justamente. E a gente vai estar falando sobre arquivamentos na instante, porque existem também os arquivos físicos, né? Por exemplo, quer ver uma coisa? Clínicas, laboratórios e tal, que atendem as pessoas, né? E tudo registrado no computador. Falta energia, não tem no break. E aí, como é que atende as pessoas? Como é que tem acesso ao prontuário que de repente só está nas nuvens ou no computador, no servidor? Então, existem determinados tipos de empresa que tem que ter também um backup físico, né? Impresso, né? De relatórios, de exames, de ficha de prontuário, de cadastro de cliente, fornecedor e tal, para facilitar caso aconteça alguma coisa, né? Alguns imprevistos como esse, né? Por exemplo, aqui na nossa empresa, no caso de uma falta de energia prolongada, que os no-breaks não suportem, nós utilizamos a matrícula manual feita com a ficha de inscrição. O aluno não fica fora, a gente matricula ele, registra aquilo offline, temporariamente, quando restabelece o sistema, nós vamos cadastrando no sistema e normalizamos todo o processo. Inclusive, o contrato ele vai assim. Então, são formas que nós adotamos aqui para minimizar uma possível parada por alguma emergência, alguma situação externa que fuja do nosso controle. Obviamente que temos aqui no breaks, temos servidores, temos backup, temos redundância de link, para não acontecer isso. Mas se acontecer, nós utilizamos esse recurso alternativo. Pois é. E falando também de uma coisa importante, não só o controle do seu dia, através do agendamento, né, de compromisso e tal, nem dos telefones, mas também o controle de visita. Toda vez que chegar uma pessoa na sua empresa, para que você tenha um registro de todo mundo que chega lá, que você encaminha para o seu chefe, ou que você passa para algum setor da empresa, é importante você pegar o nome dessa pessoa, de que empresa ela é, de que cidade, se ela de repente de fora da sua cidade, e qual é o motivo da visita, né, com quem ela quer falar. E anotar também a data e a hora que ela esteve lá. Porque se um dia fala assim, vem cá, cadê aquele fulano que teve tal dia, tal hora? Aí você tem informação. E às vezes até alguma pessoa que possa querer ter acesso à empresa de má fé. Você vê que hoje, qualquer prédio comercial hoje tem uma recepcionista. Além dela fazer o cadastro de quem vai entrar no prédio, ainda tira uma foto, né? Tem um webcam lá e tira uma foto e documento para você ter rastreabilidade, né? Então você registra a entrada da pessoa, a saída da pessoa, e isso que inibe um pouco a possibilidade de acesso de pessoas indesejáveis, né? Pois é. Outra coisa importante, recado. Olha, uma vez eu tinha uma secretária muito eficiente, mas ela tinha um problema em anotar recado. Eu viajo para dar palestras e tudo, e aí eu chegava e tinha lá 20, 30 recados na minha mesa, né? Papelzinho, né? E tal. Aí eu falava assim, rapaz, por onde eu começo a retornar as ligações? Porque às vezes a gente viaja para um lugar que não tem internet, não tem zap e tal. E aí tinha assim, Luciano ligou. Ligue para ele urgente. Aí eu ligava, o Luciano, ou o Emanuel, ou o que seja. E aí, quando eu ligava, aí a pessoa falava assim, não, rapaz, isso aí eu já deixei, tem 3 dias esse recado, a gente já falou depois disso, já se encontrou e tudo. Poxa, eu tô vendo o papel aqui agora.
Mas sabe por que isso? Porque ela simplesmente, no dia que anotou o recado, não botou a data e a hora do recado. Se ela tivesse botado a data e a hora, eu saberia, poxa, metade aqui eu já falei, a metade agora eu vou ligar, ô meu amigo, você me ligou, tem 2 dias e tal, só por causa de uma falta de informaçãozinha, né? E às vezes retrabalho. E às vezes o recado chega incompleto. Né? Ainda tem isso, né? O recado chega, poxa, fulano ligou para você. Aí você tem 3 amigos com o mesmo nome. E aí? Você fica, poxa, mas quem é? Qual deles? De que empresa? Não perguntei não. Aí, como era a voz? A voz, aí você fica tentando adivinhar quem é a pessoa boa. Infelizmente eu não posso retornar porque eu não sei. Então não tem o telefone. Você não sabe exatamente de quem se trata. Por isso que o recado, pessoal, tem que ser o mais completo possível. E é necessário que quando você passe um recado para alguém, você pode fazer algumas perguntas de verificação, tipo o assunto, né? É algo urgente, eu posso te ajudar, porque às vezes é uma demanda que você pode resolver. Eu já tive vários casos, por exemplo, de receber uma ligação que era para outra pessoa da empresa e a demanda eu consegui, ou resolveu encaminhar para alguém que deu a solução mais rápido, então a pessoa não precisou esperar. Então, às vezes a gente faz só uma pergunta de verificaçãozinha, uma pergunta de reforço, mas isso aí que o senhor está precisando é algo que eu posso te ajudar, de que setor? É algo que, não, realmente só com ele é uma coisa particular, bom, tudo bem, então eu vou registrar. Não, eu queria falar, na verdade, sobre curso, eu queria falar sobre serviço. Não, então está aqui o seu fulano, que é responsável pela área, pode te ajudar. Você já encaminha a situação e já resolve o problema. E o cliente fica satisfeito. Isso é muito bom. Você que vai ser assistente administrativo, lembre-se que você vai ser o elo de ligação. Você não pode ser uma recepcionista sem essas competências. Né? Você tem que ser, quem é assistente administrativo, secretário, é uma pessoa que tem um conhecimento a mais e um feeling, né, de identificar a necessidade da empresa e a necessidade de evitar retrabalho. Por exemplo, eu ocupar um funcionário, se eu posso estar resolvendo uma coisa de repente. Eu ocupar o chefe por meia hora para atender uma pessoa, se eu posso estar resolvendo aquilo ali. A proatividade. Proatividade. É você enxergar sempre algo mais e buscar sempre uma solução. Nunca ficar naquela demanda reativa, ou seja, eu vou esperar o problema para resolver. Não, eu vou me antecipar. Eu já estou percebendo aqui que aquela demanda eu consigo passar para alguém que já resolve. Por que não resolvê-la logo? E deixar para quando a pessoa responsável chegar a resolver? Então, eu já dou uma solução, eu já encaminho. E isso cria em você também desenvolvimento de competências e habilidades que vai diferenciar. Você vai começar a ser visto de outra forma. Portanto, pessoal, agregue valor à sua imagem profissional. Seja um empreendedor da sua carreira. Empreendedor não é só aquele que tem uma empresa, é aquele que empreende em si próprio também, empreendedor individual. Então você precisa ter essa concepção de empreendedorismo. Você está sempre desenvolvendo competências, habilidades, aprendendo a cada dia algo mais e levando soluções práticas, simples, objetivas. Isso vai com certeza lhe posicionar de modo diferente em relação aos demais colaboradores da sua organização. Com certeza. Se você gostou dessa aula, clique em gostei. Se você está no YouTube, no Facebook, curta, compartilhe essa aula e eu te espero lá, nós te esperamos lá no curso Assistente Administrativo. Seja bem-vindo, pessoal. Para nós será um prazer muito grande estar passando para vocês esse dia a dia. Ok.